ideia desse projeto foi a seguinte: a gente sabe que fazer atividade física, que caminhar, correr e pedalar é bom, faz bem para a saúde, mas que se expor à poluição do ar é ruim, faz mal para a saúde. Então a pergunta que a gente se fez foi, ao escolher se deslocar a pé ou de bicicleta pela cidade, a gente está ganhando ou está perdendo? E aí, claro que isso depende do nível de poluição da cidade, do quanto a pessoa caminha ou pedala e da relação entre esses dois itens e a saúde da pessoa. Esse estudo foi feito a partir de uma base de dados da Organização Mundial da Saúde, recentemente atualizada, que conta com mais de 3.000 cidades no mundo. Então, essa análise ela pode ser feita hoje para mais de 3.000 cidades do mundo, muitas delas aqui no Brasil e na América do Sul. Não apenas capitais, inclusive cidades de menor porte, né? Basicamente, todas as cidades que compõem essa base de dados da OMS para níveis ambientais de material particulado 2,5. O que a gente pôde observar para São Paulo é que os malefícios da exposição à poluição do ar vão começar a superar os benefícios de se deslocar ativamente só depois de muitas horas. No caso da bicicleta, depois de 10, 12 horas, né, o que é algo que grande parte da população não vai fazer no seu dia a dia, né? Isso vai ser uma preocupação maior e precisa ser levado em conta em pessoas que usam a bicicleta como forma de trabalho, né? Os courriers, os entregadores, esse tipo de gente. Essa série do Lancet ela vem em um momento muito oportuno, porque ela trata da relação entre o planejamento urbano, o desenho das nossas cidades, os sistemas de mobilidade e o impacto desses dois na saúde da população, né? E eu digo muito oportuno, primeiro porque a gente vive uma crise urbana já há algum tempo, mas ela se agudiza, né, no Brasil, e a maior prova disso são as manifestações de 2013, que vão nascer muito em parte por conta dessa insatisfação crescente com a vida precária, né, e insuficiente que esse modelo de cidade oferece para uma parte importante da população, né? Eu arriscaria dizer que praticamente para todo mundo, porque até para aquele que vive num bairro melhor, que tem uma condição melhor de renda e que tem um pouco mais de opção para viver nessa cidade, a vida dele também não está boa. É claro que da grande maioria da população está muito pior, né? E a ideia da série é trazer essa questão à tona, tentar entender melhor como se dá a relação entre planejamento urbano, transporte e saúde, né? Analisar alguns estudos, algumas cidades em particular, né? No caso 6 cidades, e São Paulo é uma delas, né? E aí a gente pôde ver que um modelo de cidade mais compacto, né? E o que é isso? O que eu estou chamando de cidade mais compacta? É uma cidade com uso do solo um pouco mais adensado, uma cidade mais diversa, com um uso misto do solo maior, uma cidade com distâncias menores, em que as pessoas não precisem se deslocar tanto para ir de um lugar para o outro, e uma cidade em que 10% das viagens que hoje são feitas de carro e moto passariam a ser feitas a pé ou de bicicleta, né? É uma cidade do futuro, mas não é uma cidade do futuro inalcançável, muito pelo contrário. A gente tomou cuidado de construir um cenário que fosse bastante factível e que, na prática, muitas cidades já estão, inclusive, implementando em outros lugares do mundo. O que a gente pôde ver é que para diversas cidades, bem diferentes entre si, os resultados foram os mesmos, né? Um modelo de cidade mais compacta, com um sistema de transporte mais sustentável, trouxe ganhos à saúde da população, seja pela redução da poluição do ar, seja pelo aumento da prática de atividade física e o consequente impacto disso nas doenças crônicas não transmissíveis,
como, por exemplo, doenças cardiovasculares, respiratórias e o diabetes. Agora tem uma ressalva. Para praticamente todas elas, a gente encontrou uma piora no que diz respeito a lesões e mortes no trânsito. Então, uma cidade mais compacta, que ainda tem uma quantidade de carros, motos e de transporte público motorizado muito expressiva, ela precisa garantir a segurança de pedestres e ciclistas ao se compactar. E aí o que a gente fez foi se perguntar e tentar estimar qual o nível de segregação que a gente precisava para eliminar esse efeito negativo de uma cidade mais compacta. No caso de São Paulo, a gente viu que uma segregação de 5% das viagens feitas a pé ou de bicicleta já seriam suficientes para eliminar esse prejuízo. E aí o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa de infraestrutura cicloviária decente, bem feita na cidade toda, que a gente precisa de calçadas muito melhores do que as que a gente tem, não só no centro expandido, não só nos centros de bairro, a gente precisa disso na cidade toda, né? A gente precisa garantir que ao pedir para as pessoas se deslocarem a pé ou de bicicleta, né, que elas possam fazê-lo de forma segura e não apenas segura, de forma agradável, de forma a aproveitar tudo o que a bela cidade que elas vivem tem a oferecer.